Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Hoje, dia de São Mateus Apóstolo. Estaremos refletindo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dia de São Mateus Apóstolo e Evangelista. Jesus vê a pessoa e não o seu pecado. Meu irmão, minha irmã, onde impera o individualismo, a cultura do descarte, são muitos os excluídos do convívio social. Pessoas doentes da alma, irmãos nossos, que só precisam de se sentirem amados para mudar de vida. E quantos de nós que batemos no peito dizendo sermos cristãos, ou seja, seguidor de Jesus, ao invés de ajudar esses irmãos a endireitarem suas vidas, contribuímos para que eles se percam ainda mais com a nossa indiferença, com o nosso preconceito. Temos a tendência de julgar o outro pela sua aparência, pelo tipo de trabalho que exerce, pelos lugares que frequenta, e assim vamos descartando pessoas sem conhecê-las interiormente. Ao contrário de nós, Jesus enxerga a pessoa na sua essência e não o seu pecado. Para ele, quem está em pecado está doente, e o que um doente necessita não é de um juiz, e sim de um médico. E todos nós, como Jesus, podemos também nos tornarmos médicos de almas para alguém. Basta amá-lo concretamente, pois o amor cura, o amor restaura, o amor salva, o amor abre caminhos. A todo instante somos chamados a seguir Jesus. É um engano pensar que Jesus só chama os que já estão convertidos. O chamado de Jesus é extensível a todos. Jesus não faz restrição de pessoas. Tanto ele chama o justo como o pecador. A conversão de quem aceita o chamado de Jesus vai acontecendo à medida do seu envolvimento com ele. No Evangelho que a liturgia de hoje coloca diante de nós, meu irmão e minha irmã, Jesus, ao chamar um pecador público, ou seja, alguém conhecido pelas suas práticas ilícitas, mostra-nos que o que vale a pena para ele é a resposta que se dá ao seu chamado, o que a pessoa se dispõe a ser a partir do seu encontro pessoal com ele. Evidentemente, no coração de quem aceita o chamado de Jesus, já houve transformação, afinal, ninguém aceita um chamado seu sem estar disposto a mudar de vida. Jesus viu um homem sentado na coletoria de impostos e disse: "Segue-me." Jesus enxergou um homem chamado Mateus. Jesus enxergou um filho de Deus e não o seu pecado. E Mateus, por sua vez, ao sentir amado por Jesus, aceita o seu chamado, não hesitando em abandonar a sua vida errante para aderir ao projeto de Deus proposto por Jesus. Os fariseus ficaram escandalizados ao verem Jesus chamando um pecador para segui-lo
e mais escandalizados ainda ficaram quando viram Jesus sentado à mesa com Mateus e os demais cobradores de impostos. Ao sentar-se à mesa com os cobradores de impostos, pessoas vistas como impuras, pecadoras, Jesus mostra que o que é decisivo não é um cumprimento rigoroso de leis, de normas, mas sim o estar disposto a mudar de vida. O estar disposto a aceitar a sua proposta de vida nova, como Mateus aceitou. A nossa resposta ao chamado de Jesus deve ser decisiva e imediata, como foi a resposta de Mateus. Não podemos hesitar, pedir tempo para responder o seu chamado, que é um chamado à vida? Não. Jesus tem várias formas de nos chamar a segui-lo, e nós deveríamos ter uma só forma de responder ao seu chamado. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Oremos. Pai amado, com toda a igreja nós vos rogamos. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo. Dai-nos, por sua oração e exemplo, a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, para que sejamos misericordiosos, contribuindo com os nossos dons e bens recebidos, trabalhando e servindo ao Senhor com poder e autoridade, sem impedimento, na força de seu Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia. Fique na paz de Jesus e até amanhã.